Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para te explicar de uma vez por todas como você vai interpretar um gráfico como esse que está aí na tela, que é um gráfico box plot. Eu percebo que esse é o gráfico que mais causa angústia nos alunos e eu acho que isso se deve a duas razões. A primeira é que as informações que são representadas nesse gráfico às vezes não são informações que os alunos entendem, né? Que no caso é mediana e quartis, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre o que são essas coisas, porque se você não entende o que é uma mediana, o que é um quartil 1, o que é um quartil 3, esse gráfico não vai realmente fazer o menor sentido para você. E a gente também vai discutir aí sobre como a gente define o que é ou não é um outlier, que vai ser representado no box plot também. Uma outra coisa que eu sinto que é fonte de angústia e dificuldade de interpretação do box plot é que a gente, e eu me incluo nessa, a gente enquanto professor de estatística, a gente ensina o aluno a interpretar o box plot bonito, padrãozinho, que é esse box plot que você está vendo aqui, por exemplo, para esse grupo pós-doc. Esse box plot aqui, ele tem todos os elementos bem visíveis e é em cima dele que a gente ensina, né? Ou esse aqui do Graduate Students, porque aqui ainda aparece um outlier e tal, e a gente faz toda a explicação em cima desse tipo de box plot. No entanto, na vida real, nem sempre o box plot vai estar bonitinho assim com todos os elementos visíveis. Às vezes você vai gerar um box plot e ele vai ficar como esse aqui, de faculty, que parece que tem coisa faltando nele. E aí eu percebo que os alunos travam. Então a gente hoje vai conversar sobre tudo isso. Quais são as medidas que são inseridas no box plot, como a gente define o que é um outlier e como a gente interpreta box plots esquisitinhos. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vou começar te contando quais são os elementos de um box plot. Isso aqui você possivelmente já viu na sua vida, mas eu preciso que a gente relembre. Então o box plot, né, em português ele seria chamado aí de diagrama de caixas, mas a gente praticamente nunca chama ele de diagrama de caixas. Ele é um gráfico que é representado por uma caixa, né, como o nome dele mesmo está dizendo. E essa caixa, ela sempre vai ter ali uma linha que corta ela, que corresponde ao valor de mediana. Então, por exemplo, veja que nesse caso, a mediana está bem ali na direção do 120. Portanto, para esse banco aí, a mediana seria 120. Além disso, a caixa ela tem um começo e um final. A base da caixa, ela corresponde ao quartil 1, ou primeiro quartil, que a gente representa aí por Q1. E o topo da caixa, ele corresponde ao quartil 3 ou Q3, né? Então, veja que se você não entende o que é um quartil, você já trava nessa parte, tá? E para dificultar um pouco mais, na verdade não, né? Mas uma coisa que às vezes deixa os alunos realmente mais confusos é que a mediana, ela é a mesma coisa que quartil 2, o Q2. Então, às vezes você vai ver esse conteúdo com as pessoas dizendo que a linha representa a mediana, e às vezes você vai ver as pessoas falando que a linha representa o quartil 2. Mediana e quartil 2 são exatamente a mesma coisa, tá? E uma coisa que a gente às vezes interpreta no box plot é a distância entre o quartil 1 e o quartil 3, a diferença entre esses valores. E essa diferença, ela recebe também um nome bem específico. Ela é chamada de amplitude interquartil, que aí em português a gente abrevia por AIQ, que é como eu vou usar a abreviação aqui, mas que você pode ter visto por aí abreviada como IQR, que é da abreviação em inglês de Interquartile Range, né? É a mesma coisa. Bom, além disso, a gente pode ver se projetando a partir da caixa um T para cima ou para baixo. O T que se projeta para baixo corresponde ao limite inferior e o T que se projeta para cima corresponde ao limite superior. Além disso, se a gente tiver valores discrepantes que fogem do padrão, a gente representa esses valores no box plot por uma bolinha. E os valores discrepantes, esse termo que eu estou usando é o termo em português, mas ele geralmente é chamado pelo termo em inglês que é outliers.
Nesse caso, veja que a gente tem 3 bolinhas, né? Uma que está abaixo do limite inferior, então a gente tem um valor que é mais baixo que o limite inferior, um outlier aí, e 2 valores que estão acima do limite superior, que são também aí outliers, ok? E o que eu percebo é que por mais que a gente explique assim essa lógica, quais são os componentes do boxplot, etc., eu acho que passa realmente a fazer sentido um boxplot quando a gente coloca a mão na massa e constrói um. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Mas fica comigo que você vai ver que isso vai fazer sentido depois. Então vamos lá. Peguei aqui um banco de idades não muito grande. Para facilitar a nossa vida, eu já organizei esse banco em ordem crescente de idades. E a gente vai começar calculando uma medida, que é uma medida de tendência central chamada mediana. O que é a mediana? A mediana, ela sempre vai ser o valor central de um conjunto de dados, né? Mas tem um detalhe, para a gente achar esse valor central, esse conjunto de dados antes tem que ter sido organizado ali de forma crescente. Então, nesse caso, eu já fiz essa organização, tá? Mas se tivessem os números bagunçados aí, antes de achar a mediana, você teria que organizar em ordem crescente e aí sim achar qual é o valor central. Nesse caso, se você contar aí, a gente tem 13 valores nesse banco e, portanto, a gente tem um valor sozinho aí no centro, que é justamente esse 51 que eu destaquei aqui. Veja que sobram ali 6 valores para cima do 51 e 6 valores para baixo do 51. Então, o 51 está realmente no centro e ele, portanto, é a nossa mediana. Fernanda, e se eu tivesse uma quantidade par de valores? Então, se, por exemplo, depois do 79 eu tivesse aí um 80, aí a gente teria 14 valores, não ia ter um único valor sozinho no centro. Nesses casos, o que a gente faz é calcular a média entre os 2 valores do centro, né? Então, se eu tivesse mais um valor aqui embaixo, eu teria esses 2 valores aqui sendo o centro, né? Não teria um único valor sozinho no centro. E a mediana seria a média aritmética entre 51 e 52, que seria ali 51,5, certo? Bom, a mediana é a medida que divide o nosso banco de dados em 2. Então, veja que metade dos dados ficam acima da mediana, 50%, né? E os outros 50% ficam abaixo da mediana. Então, se eu pego um conjunto de idades e falo assim, a mediana desse conjunto de idades é 51, eu sei que metade das pessoas tem 51 anos ou menos e metade das pessoas tem 51 anos ou mais. Então, isso me ajuda a situar ali as idades, né? Além da mediana, outros elementos que vão compor o nosso boxplot são os quartis. A mediana, ela tem o objetivo de dividir o banco de dados em 2 pedaços, 50 a 50. Os quartis, eles vão além. O objetivo do quartil é dividir o banco de dados em 4 pedaços iguais. Então, para achar os quartis, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada metade aí, né, criada pela mediana e dividir na metade, tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar essa primeira metade, esses primeiros 6 números, e a gente quiser aí traçar, né, uma divisão entre eles, a gente separaria, se a gente for dividir 6 elementos na metade, ficaria 3 elementos mais 3 elementos. Então, para fazer essa divisão, a gente teria que traçar uma linha aqui entre o 45 e o 45, né? Para isso, para descobrir então qual seria essa divisão, a gente teria que fazer a média entre 45 e 45. Isso vai ser o próprio 45. Então, essa divisão aí corresponde ao primeiro quartil, que nesse caso vai ser 45, tá? Tem um detalhe aqui importante para eu comentar com você, é que tem mais de uma forma de calcular quartil. O próprio programa R, que eu não sei se você conhece, tem acho que 9 algoritmos diferentes para calcular os quartis. Todos eles seguem essa mesma lógica de dividir o banco de dados em 4 pedaços iguais. Mas eu tenho que te dizer isso porque às vezes, quando você vai usar um programa, dá um quartil um pouquinho diferente daquele que você calculou à mão, porque o programa está usando um outro método de cálculo de quartil, mas sempre vai ser meio parecido. Por exemplo, a gente pode, veja que o jeito que eu falei aqui, eu peguei esses 6 valores e dividi na metade. Algumas técnicas incluem a mediana, então eu teria que pensar nesses 7 valores e achar o valor central, né?
Então, varia um pouquinho a técnica que está sendo usada pelo software específico. Mas, como o objetivo é que você entenda a lógica vai ser sempre a mesma. Sempre tentar achar um ponto de corte aí para dividir o nosso banco em 4 pedaços iguais. Achamos essa primeira divisão, agora a gente vai dividir a segunda metade na metade. Então, os valores ali do 52 ao 79. De novo, temos 6 valores. De novo, vou dividir aqui entre o 58 e o 58, né? Veja que a partir dessa linha ficou ali 3 valores antes e 3 valores depois, né? Então, 3 valores antes aqui, 3 valores depois aqui. Veja que eu tô usando a técnica de não incluir a mediana para calcular o quartil, tá? Essa é a técnica que eu tô escolhendo aqui, mas como eu comentei com vocês, existe um pouquinho de variação. A depender do programa, ele vai usar uma forma ou outra de cálculo de quartil. Ok, então esse ponto, como a gente está traçando aí uma linha entre o 58 e o 58, a média entre 58 e 58 é o próprio 58. Então, o nosso quartil 3 aí vai ser o 58, ok? Veja que quando a gente coloca esses 3 pontos de corte, essa primeira linha ali, quartil 1, esse segundo ponto de divisão, que é a mediana, e esse terceiro ponto de divisão, que é o quartil 3, o nosso banco de dados ficou dividido em 4 pedaços iguais, né? Com a mesma quantidade de elementos aí. Então, a gente tem 25%, né? 1/4 dos valores antes do quartil 1, 1/4 dos valores entre o quartil 1 e a mediana, 1/4 dos valores entre a mediana e o quartil 3 e mais 1/4, 25% dos valores entre o ponto do quartil 3 e o final do banco, tá? Vou aproveitar aí também para a gente conversar sobre como a gente interpreta essas medidas que são quartil 1 e quartil 3. Se a gente pensar aí no nosso quartil 1, que é o 45, veja que 25% dos dados estão abaixo dele e 75% estão acima. Então, sabendo que o quartil 1 é 45, a gente sabe que para esse banco, 25% das pessoas têm 45 anos ou menos, e 75%, né, que seria ali 25 mais 25 mais 25, tem 45 anos ou mais. Pensando no quartil 3, a lógica é meio parecida, só que agora a gente tem 75% dos dados antes dele. Então, a gente sabe que para esse banco, 75% das pessoas têm idades iguais a ou inferiores a 58, enquanto que 25% apenas das pessoas têm idades iguais a 58 ou maiores que 58. Ok. Vamos então voltar aqui para os nossos elementos do boxplot. Veja que até esse ponto a gente já calculou os 3 valores que compõem a caixa. A base da caixa, o nosso quartil 1, a linha central da caixa, que é o quartil 2, e o topo da caixa, que é o quartil 3. A gente ainda precisa calcular, para conseguir construir o boxplot, o limite inferior, o limite superior e pensar se a gente tem aí valores discrepantes, ou seja, valores outliers. Ok. Então, voltando aqui para os nossos valores calculados, a gente vai guardar eles num cantinho e a gente vai ter uma conversa aí sobre os limites inferior e superior. Primeira coisa que a gente tem que saber é que existe um cálculo para um limite inferior e para um limite superior, que a gente vai chamar aí de limite teórico, que seria aquele limite esperado. Esse limite teórico não é necessariamente o limite que vai parar lá no gráfico. Ele é um limite no qual a gente vai se basear para definir se um determinado valor é outlier ou não e para definir qual é o limite inferior que vai parar lá no gráfico, qual é o limite superior que vai parar lá no gráfico. Eu juro que isso já vai fazer mais sentido. Então, vamos lá. O limite inferior teórico ele é calculado da seguinte forma. A gente pega o valor mais baixo dos quartis, que é o quartil 1, e subtrai 1,5 vezes o AIQ. Lembra do AIQ? O AIQ é a amplitude interquartil, que nada mais é do que a diferença entre o quartil 3 e o quartil 1, tá? Fernanda, de onde vem esse 1,5? Então, aqui é legal a gente também fazer uma breve conversa que é, esse 1,5, ele é a medida usada no boxplot padrão, que é chamado de boxplot de Tukey.
É possível mexer nesse valor? É possível, mas não é muito recomendado, porque é meio que o padrão a gente usar realmente o boxplot de Tukey, que usa esse 1,5. A ideia desse 1,5 é que quando a gente usa 1,5 no cálculo dos limites inferior e superior teóricos, a gente está abrangendo ali aproximadamente 99% dos dados, caso a distribuição seja aproximadamente normal. Então, a lógica é essa, tá? Ok, seguimos. Já o limite superior teórico vai ter uma fórmula bem parecida. Só que ao invés de a gente se basear no quartil mais baixo, a gente vai se basear no quartil mais alto, o quartil 3. E ao invés de subtrair esse valor aí, 1,5 vezes a amplitude, a gente vai somar. Então, vai ficar Q3 mais 1,5 vezes a amplitude. Então, perceba que para a gente conseguir calcular, a gente tem primeiro que pensar qual é essa amplitude no nosso caso. Aqui a nossa amplitude interquartil, portanto, o valor de Q3 menos Q1 vai dar 58 menos 45, 13, tá? Então, vai ficar ali, para o limite inferior, Q1, 45, menos 1,5 vezes 13, né? Depois disso, a gente vai fazer a conta ali, multiplicar 13 por 1,5, isso vai dar 19,5. Quando a gente faz essa subtração, 45 menos 19,5, a gente chega no valor 25,5. Tá, calculamos o nosso limite inferior teórico. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai olhar para o nosso banco e vai observar qual é o valor mais baixo que a gente tem. E a gente vai analisar se a gente tem algum valor no banco que seja mais baixo que o nosso limite inferior teórico. Então, veja que o limite inferior teórico é 25,5, mas o valor mais baixo que a gente tem no banco é 42, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que o limite inferior, ele não é 25,5, ele é, na verdade, 42, tá? 42 é o nosso limite inferior. Se existisse algum valor abaixo do nosso limite inferior teórico calculado, então, por exemplo, um número 22 aí ele seria um valor outlier, porque ele está fugindo do limite que a gente calculou ali como o provável, tá? Então, agora vamos calcular para o limite superior e a gente vai de novo falar um pouquinho aí sobre a conversa dos outliers. O limite superior, ele vai ser o quartil 3 mais 1,5 vezes a amplitude, portanto, vai ficar aí quartil 3, 58, mais 1,5 vezes 13, né, mais 19,5, e essa soma vai dar 77,5. Então, agora é o momento que a gente vai olhar para esse limite superior teórico e vai avaliar se no nosso banco a gente tem algum valor que esteja acima do limite superior teórico. E veja que a gente tem. Se o valor ali, né, como a gente tem ali o 79, que é maior, está acima do limite superior teórico, então o 79, ele vai ser um outlier, ele vai ser um valor considerado discrepante, ele está fora do esperado, tá? E o que vai como limite superior ali no gráfico não é o 77,5, é o maior valor do banco que não seja um outlier. Portanto, como 79 é um outlier, não é ele, o nosso limite superior aqui vai ser o 60, tá? Agora sim, a gente tem todas as informações necessárias para construir o boxplot. Então, veja que eu montei um boxplot exatamente com esses valores, né, com esse banco de dados. Então, a gente pode observar algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, a gente tem aqui uma mediana, tá vendo? Na altura do 51. Ó, logo acima dos 50. A base da caixa, que é o quartil 1, tá aqui no valor 45. O topo da caixa, que é o quartil 3, tá aqui na altura dos 58, tá vendo? O limite superior é o 60, né? E o limite inferior é o 42, dá para perceber aqui também, né? E por fim, o 79 era um outlier, não era? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma bolinha, em geral vazada, que nem tá aí, né, com o centro branco, na altura 79, para indicar que a gente tem um valor outlier, que está acima do limite superior, e esse valor é o valor 79. Ok. Então, agora sim, vamos voltar
para aquele primeiro box plot que a gente viu de exemplo. O que a gente consegue já observar aqui? Muitas coisas. Primeiro, vamos entender, né, o que ele está representando. Mas ele está representando a quantidade de páginas em artigos selecionados por estudantes de graduação, pós-graduação e pós-docs, tá? Graduate Students, a gente fica pensando que é de graduação, mas não é, né? Isso aqui é de pós. E o que a gente observa? Primeiro que a mediana de quantidade de páginas aí dos artigos é maior no grupo pós-doc, tá um pouco abaixo disso aqui no grupo de pós-graduação e é mais baixa no grupo graduação. Então, veja que a mediana aqui tá no valor 6, né? Essa linha mais grossa. Enquanto que aqui tá, acho que em 12 ou 13 e aqui tá na altura do 15. Outra coisa que a gente consegue observar é que a gente tem outlier, ou seja, a gente tem ali algum artigo que tinha mais páginas do que o esperado, que fugiu do padrão. E a gente tem isso tanto no grupo graduação quanto no grupo pós-graduação. Veja que aqui, ó, a gente tem um artigo, acho que com 28 ou 29 páginas, ó, pela altura. E aqui a gente tem também um artigo com 11 páginas, que fugiu do padrão do grupo, tá? A gente também consegue observar a variação dos dados olhando aqui para o box plot. Veja aqui, o grupo com maior variação, pensando em amplitude interquartil, que é uma medida de variação, é o grupo dos pós-docs. Por quê? Veja que a altura da caixa é maior, portanto, esse é o grupo com maior diferença entre o valor de quartil 1 e o valor de quartil 3, tá? Enquanto que a caixa é mais estreita, menos variação, no grupo graduação, ok? Então, beleza. Dá pra gente conseguir interpretar aí o quanto os dados estão variando, quem tem valores maiores de mediana, de quartil 1, de quartil 2, de quartil 3, lembrando que quartil 2 é a mesma coisa que mediana. E, por exemplo, a gente consegue perceber também, né, que nos pós-docs não tem nenhum outlier, então o máximo de páginas que algum aluno escolheu aqui foi 24, mais ou menos, né? Enquanto que nos alunos de pós-graduação a gente tem aí alguém que escolheu um artigo com 29 páginas. Então, o máximo de páginas escolhidas não está no grupo dos pós-docs que tem a maior mediana, mas sim no grupo de alunos de pós-graduação, nesse aqui do centro. Ok? Quando eu postei, né, um material sobre box plots no meu Instagram, inclusive se você não me segue ainda, me segue lá, é @estatísticaaplicada. O que eu mais recebi de mensagens eram assim: ótimo, esse box plot bonito aí eu sei interpretar, mas e o box plot esquisito? Eu até demorei um pouco para entender o que as pessoas queriam dizer com box plot esquisito, mas eu entendi o que acontece. Alguns box plots, a gente olha para eles e parece que tem coisa faltando. Então, principalmente quando você é um aluno gerando box plot, você olha para aquele box plot que parece que está faltando coisa e você fala, bom, fiz besteira. E aí você desencana, já nem mexe mais com aquele box plot e tal. Então, para finalizar, a gente vai conversar sobre como interpretar os box plots esquisitinhos. Então, é aquilo, a gente fala, né, de todos esses elementos, a gente ensina o box plot dessa forma, mas às vezes você vai lá fazer um box plot e você vai encontrar algo tipo isso, né? Como a gente interpreta? Cadê o limite superior desse gráfico? Cadê a mediana, né? Não tem nenhuma linha ali cortando a caixa. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que está acontecendo nos box plots que parece que tem um elemento faltando. Primeira coisa que eu já vou te avisar é que nunca vai ter elemento faltando. O que está acontecendo nos box plots esquisitinhos aí é que a gente tem mais de um elemento tendo o mesmo valor. Então, esses elementos no desenho, eles ficam sobrepostos. Para você entender isso, eu vou fazer um exemplo com você. A gente vai plotar o box plot esquisito para você entender de onde ele veio para onde ele vai, tá? Peguei aqui um banco de dados menorzinho. A gente vai fazer aqueles mesmos passos, tá bom? Primeiro, vou achar a mediana. Nesse banco, a mediana é esse 25, né? Veja que restaram 4 valores para cima, 4 valores para baixo. Então, ela é a nossa mediana, ou quartil 2, 25. Para achar o quartil 1 e quartil 3, eu vou dividir as metades nas metades. Então, eu vou pegar a primeira metade,
Dividir na metade, para isso eu vou traçar uma linha aqui entre o 21 e o 21, e portanto meu quartil 1 vai ser a média entre 21 e 21, que é o próprio 21. Para achar o quartil 3, eu vou também dividir agora a segunda metade na metade. Então, vou traçar uma linha aqui entre o 25 e 25, e o meu quartil 3 vai ser a média entre 25 e 25, que é o próprio 25. A amplitude interquartil aqui vai ser a diferença entre o quartil 3 e o quartil 1, portanto, 25 menos 21. A gente vai chegar a uma amplitude interquartil de 4, tá? Aí, com base nisso, a gente consegue calcular aqueles limites, lembra? O limite inferior teórico e o limite superior teórico. Então, o nosso limite inferior teórico aí vai ser o quartil 1, que é 21, menos 1,5 vezes 4. 1,5 vezes 4 dá 6, então a gente vai ficar aí com 21 menos 6, que dá 15 de limite inferior teórico. Veja que se a gente olhar no banco, a gente tem um valor abaixo do 15, né? Portanto, esse valor abaixo do 15, ele é um outlier. Então, o 14, né, que tá abaixo aí do nosso limite teórico, é um outlier e, portanto, o nosso limite inferior que vai parar no gráfico é o menor valor do banco, que não é um outlier, no nosso caso 21, tá? Ok, então esse é o nosso limite inferior. Vamos então agora pensar no limite superior teórico. Ele vai ser o quartil 3, né, 25, mais 1,5 vezes 4, portanto, 6. Então, 25 mais 6 dá 31. Veja que a gente não tem nenhum valor que ultrapasse o limite superior teórico, portanto, a gente não tem outliers acima do limite superior. E o valor que vai para o gráfico como limite superior nesse caso vai ser o maior valor do banco, que é o 27. Ok? Pronto. Vamos agora construir um gráfico. Como que a gente vai construir esse gráfico? A hora que a gente constrói um gráfico como esse, ele vai ficar desse jeito que você está vendo aí. Vamos entender o que está acontecendo. Primeira coisa, beleza, dá pra gente ver aqui o outlier, né? Que é o 14 anos, o outlier que está abaixo do limite inferior. Aí viria o limite inferior, o Tzinho para baixo, só que ele não está aparecendo, né? Cadê o nosso limite inferior? O que acontece é que nosso limite inferior é 21 e o nosso primeiro quartil também é 21. Esses valores coincidem, então o limite inferior ele não tem para onde se projetar, ele é idêntico ao quartil 1, então a gente fica aqui com a base da caixa reta, sem nenhum T se projetando a partir dela, tá? Outra coisa é que a gente pode achar estranho, que parece que não tem ali a linha cortando a caixa, que seria a mediana. Só que o que está acontecendo aqui? A mediana, o quartil 2, é 25 e o quartil 3 também é 25. Então, a linha do quartil 3, que é o topo da caixa, e a linha da mediana, elas coincidem. Por isso que ficou aqui até a linha mais grossinha, tá vendo? Isso é para indicar que a mediana tá aqui, junto com o quartil 3 no valor 25. E aí, por fim, a gente tem o Tzinho se sobrepondo aqui, aliás, se projetando, né, a partir do topo da caixa, indicando aí o nosso limite superior de 27. Então, reforçando, né, a gente tem aqui o limite inferior e o Q1 coincidindo na base da caixa e o Q2 e o Q3 coincidindo no topo da caixa. Para a gente treinar mais alguns, tá bom? Então, veja que aqui não temos outliers. O limite inferior e o limite superior estão aparecendo, normal. O que tá estranho é que a gente não tem a linha da mediana no meio da história aí, né? Mas a gente percebe que a linha da base da caixa tá mais grossinha, então a mediana tá coincidindo aí com a base da caixa, que é o quartil 1. Então, a gente tem aqui limite inferior, o quartil 1 coincidindo com o quartil 2, coincidindo com a mediana, quartil 3 e limite superior. O último aí pra gente treinar. Veja que nesse caso tá bem parecido ali também, né? Quer dizer, não tá tão parecido. Ó, o que a gente tá vendo aqui? O limite inferior, bonitinho, se projetando para baixo da caixa. A base da caixa, quartil 1. Agora, o que é estranho é que o topo da caixa tá com ali mais grossinho, né? Então, a gente já sabe que a mediana tá ali, junto com o topo da caixa. E a gente não tem um T se projetando para
para um espaço acima, né, do topo da caixa. O que isso indica para a gente? Que o limite superior também está nesse ponto. Então, a gente tem aqui limite inferior, quartil 1, e essa linha mais grossa ali tem que estar condensando limite superior, quartil 3 e mediana, ou seja, quartil 2. Ok? Então, veja, né, que esse box plot esquisitinho aqui, o que está acontecendo de esquisitinho nele é que aqui a gente tem o limite inferior, ó, vindo aqui para 4 páginas, o quartil 1, que é 5 páginas, e quando a gente olha aqui para o quartil 3, ele está coincidindo com a mediana e com o limite superior. Por isso que a gente não está vendo aqui nenhum Tzinho se projetando e nem a mediana no meio da caixa, ela está aqui em cima no topo da caixa, por isso que essa linha é mais grossinha. E aí a gente tem aqui um outlier, que são 11 páginas. Ok, então eu realmente espero que essa aula tenha sido útil, que tenha sanado todas as suas dúvidas, que tenha te ajudado aí com a crise existencial que o Boxplot costuma gerar. E como sempre, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, isso ajuda o canal a crescer e a ser sugerido para mais pessoas. Comente também se você gostou e como sempre, né, lembrando, eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. Até mais!